Olá, meninas! Esse é o nosso devocional de inteligência biblicamente emocional e nós vamos então dar início ao primeiro pilar, né, da inteligência biblicamente emocional, que é o autoconhecimento, a habilidade de reconhecer as nossas próprias emoções, ânimo, motivação e efeito nos outros. Nós temos vivido tempos tão corridos, né? Cheios de compromisso, sempre cumprindo um papel e outro, e uma explosão de sentimentos acontece conosco. Eventualmente ficamos irritadas, choramos ou ficamos com ojeriza de alguém, farto de tudo e de todos, e às vezes nem entendemos como aquilo aconteceu. Você já se sentiu assim? Eu estou me descrevendo em alguns momentos. Mas eu acredito que se parássemos para refletir um pouco sobre o nosso interior, nós teríamos um pouco mais de sobriedade nas palavras e mais intencionalidade nas escolhas. Teríamos uma consciência mais madura de nós mesmos. Então, durante esse tempo, essa semana, nós vamos trabalhar o autoconhecimento. A ideia é explorar e compreender como isso acontece biblicamente e quais as direções encontradas na palavra para obter esse autoconhecimento, de forma a responder as perguntas certas sobre nós. Então, eu espero que você seja abençoada e que a gente tenha grande oportunidade de crescimento. O versículo é Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse versículo aparecerá todos os dias antes de começarmos o estudo, para que você possa refletir nele, memorizá-lo. Eu acredito que a importância desse versículo está na questão de entendermos o nosso coração. Deus nos dá a capacidade de observar o nosso coração de uma forma mais honesta e também nos dá um espírito inabalável. Ele renova isso dentro de nós. Quando nós lemos esse versículo, nós entendemos que não é algo que nós fazemos por nós mesmas, mas Ele faz em nós. E isso nos tira o peso de tentarmos viver por nós mesmas, entendendo que o autoconhecimento ele só é possível e saudável porque existe um Criador. Então nós podemos confiar nele para conhecer a nós mesmas. Por isso, o primeiro dia é conhecê-lo primeiro para me conhecer depois. Quando nós temos uma consciência saudável de nós mesmas, nós estamos aprendendo a viver com qualidade e plenitude das nossas emoções. Mas é interessante notar que o Criador não deixou nenhum livro de autoajuda para fazer com que a gente se sinta melhor com a nossa consciência. Na verdade, ele deixou uma coleção de livros, a palavra, que nos instrui a respeito dele, sobre quem ele é e sobre o que ele fez. E às vezes isso pode parecer até retrógrado ou fora de contexto ou desinteressante para nós, porque a gente está procurando muito coisas sobre nós mesmos. Mas a verdade é que quando a gente aprende sobre Deus, a gente revela muito sobre nós, os seres que Ele criou, a sua imagem e semelhança. O fato de termos um Criador que deseja revelar quem Ele é, providencia as ferramentas necessárias para nós compreendermos mais a nosso próprio respeito. Afinal, qualquer visão que nós tenhamos sobre nós mesmas vai ser manchada pela nossa própria tendência, né? Nossa percepção tendenciosa. Nós vamos manchar ou para mais ou para menos a nossa visão de nós mesmos. No entanto, quando procuramos saber o que Deus diz a nosso respeito, nós encontramos uma percepção límpida, honesta e completamente correspondente à verdade. É por isso que o salmista diz: sonda-me, Senhor, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. O sondar do nosso coração não é para que Deus saiba mais a nosso respeito. Na verdade, é para que Ele nos mostre quem nós somos, por onde nós temos andado. E quando nós precisamos lidar com isso,
não é simples, mas ao entendermos sobre isso, quando Deus nos sonda, quando Ele nos mostra o que existe em nós, é libertador, porque nós então podemos aprender a ter mudança bíblica verdadeira. Reflita, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e sim, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Responda: se você deixar que Deus te mostre, o que a palavra de Deus pode revelar a você, de acordo com este versículo? Eu achei muito interessante pensar sobre esse versículo, porque Deus está querendo nos dizer que Ele é capaz de discernir o que existe em nós através da sua palavra. Ela realmente vai profundo em nós. É como se nós lêssemos a Bíblia e de repente começássemos a entender coisas sobre nós mesmos que nós nunca entendemos. Então é maravilhoso pensar que enquanto Deus revelava quem Ele era, Ele estava revelando muito sobre nós, aqueles que Ele criou à sua imagem. A W. Tozer tem uma frase que eu acho muito interessante, diz assim: o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Então, pensando nisso, eu gostaria que nós pensássemos numa forma de aprender um pouco mais sobre Deus. Quando nós entendemos o caráter e as qualidades de Deus na palavra dele, nós somos confrontados com aquilo que ele nos chamou para ser. Né? Ao entender que Deus ele é majestoso, ao entender as qualidades dele de bondade, de misericórdia, de mansidão, nós percebemos que existe algo que nós gostaríamos de ser assim, né? Ainda assim, nosso coração, por causa do nosso pecado, nós nos tornamos incapazes, né, de nos tornar assim. Mas nós desejamos, nosso coração clama para ser como Ele e para imitá-lo, porque vemos nele, no próprio Cristo encarnado, o ideal que gostaríamos de ver e ser como seres humanos. Então eu gostaria que você pensasse. Leia Salmos 75, 76 e 77 e liste as qualidades de Deus, aquelas que são somente dele e aquelas que você... Então, eu gostaria que você pensasse e escrevesse, lendo os Salmos 75, 76 e 77, as qualidades de Deus. Enquanto você escreve, pense naquilo que Deus dá a você, que são qualidades semelhantes a dele, e aquelas que são apenas de Deus. Também reflita sobre as características que você observa em Cristo. Em Mateus 5, 6 e 7 e Mateus 11, 28 a 30. É muito interessante perceber quem é Cristo, porque quando nós aprendemos sobre Ele, nós entendemos o que Deus gostaria que nós fôssemos, como homem, né? Como seres criados à sua imagem. Mas ao perceber que não conseguimos ser aquilo, nós então nos dobramos ao Evangelho e entendemos quem Cristo é e como precisamos dele. Ter a visão bíblica de quem Deus é confronta todo o conhecimento que tenho a respeito de mim mesma e me ensina a pensar equilibradamente sobre minhas mazelas, fracassos, pecados e fraquezas, enquanto percebo resquícios da bondade, qualidade e graça comum de Deus em meu ser. O Senhor deseja me ensinar quem eu sou, enquanto Ele me mostra quem Ele é. Um exemplo interessante disso é Moisés, no texto de Êxodo 3, quando Deus se revela a ele através da sarça ardente. É interessante notar como Moisés fica tão aflito com a questão de que ele não conseguiria fazer o que Deus estava pedindo que ele fizesse. Mas Deus diz para ele: eu sou. Ou seja, Moisés, não é sobre você
é sobre mim, é sobre o que eu vou fazer. Você é apenas um instrumento nas minhas mãos. Então, que quando você lê esse texto, você possa perceber que quando você percebe-se a si mesmo, né? Quando você entende quem você não é para o seu desespero e aflição, é para que você saiba se entregar àquele que te criou. Saiba que é tudo sobre ele e que você é apenas um instrumento nas mãos dele. Nesse momento, então, de reflexão e desabafo, eu gostaria que você pensasse sobre essas 4 perguntas. Né? Lendo, você pode voltar o vídeo e refletir um pouco melhor sobre o que foi falado, mas escreva para que você reflita. Por que conhecer a Deus revela muito sobre o meu autoconhecimento? Quando entendo que o foco não está em mim, mas em Deus, o que isso muda sobre a minha percepção de mim mesmo? Lembra do exemplo de Moisés aqui. O que especificamente eu estou aprendendo sobre mim, olhando para Deus? Acho isso muito interessante e eu até escrevi o Salmo 77:3 que diz: Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Quando pensamos sobre Deus, é realmente talvez aflitivo quando a gente entende o poder dele, mas ao mesmo tempo é esperançoso e maravilhoso, porque entendemos que ele nos fez para a glória dele. Onde preciso me colocar todos os dias para que me veja de forma equilibrada? Então eu gostaria que vocês pensassem nisso, né? Acho que seria interessante olhar da perspectiva de Deus sobre mim. Isso trará um autoconhecimento mais límpido, mais puro. Então é isso, meninas. Um ótimo devocional para vocês, um ótimo dia e que a gente possa ser realmente instruída, aconselhada pela palavra nesse dia. Um abraço.